Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu também agradeço a Deus, sabia, por eu estar aqui. Porque um dia eu estava na casa de Deus, como o Sandro falou. O diabo não vai forçar você a fazer nada, não é você escolhendo. E eu escolhi dar uma voltinha pelo mundo. Eu estava tão bem na casa de Deus, mas o inimigo lançava coisas todo dia para mim sair, dar uma voltinha no mundo e eu sair. Eu agradeço a Deus por ter dado tempo de eu voltar para a casa dele. Aleluia! Porque eu vejo notícia todo dia que jovem morre baleado, polícia matando jovem. E graças a Deus ele me deu mais uma oportunidade. Irmãos, eu já mexi com arma, eu já mexi com droga. Mas a melhor coisa que eu fiz até hoje foi levantar a mão para cima e falar: uma das melhores coisas que eu fiz e a outra coisa foi servir a Ele. Aleluia. Peço para os irmãos que se sentar, pode se sentar, irmão. Glórias a Deus. Se o culto acabasse aqui agora com os louvores que já foram entoados, eu já ia para casa satisfeito. Aleluia. Porque Deus já falou através dos louvores. Meus irmãos, eu não sou nada, não. Eu sou pecador, eu sou falho. Eu creio que todos aqui são pecadores, porque se tiver alguém aqui que não é pecador, me fala para mim dizer assim também, porque até hoje eu já tentei de todas as formas e não conseguia não pecar. Aleluia. Mas Deus é tão misericordioso com nós, é por isso que estamos aqui na casa dele. Aleluia. Eu quero ler uma palavra para os irmãos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Você que essa noite está pensando, o que será Deus quer comigo? Eu vou falar, chegou hoje o dia que Deus vai te levantar. Aleluia. Hoje é o dia de restituição. Mais uma vez Satanás perdeu, porque você veio para a casa de Deus. Irmãos, esses dias atrás aí eu fui chamado para ir para a balada. O inimigo chegava na minha cara assim, e assoprava fumaça de maconha no meu trabalho. Eu falei: Senhor, eu não admito isso. Hoje eu estou trabalhando ali, vendendo peça, não preciso me sujar com as coisas de Satanás e não preciso ser afrontado pelo inimigo. Para a honra e glória do Senhor, Deus preparou um trabalho que eu nem se esforço, eu mexo no computador, eu guardo alguma pecinha, mas para a honra e glória do Senhor. Eu não costumo falar isso, mas eu perdi meu pai em 2007, eu não conheci ele. Chegou a notícia que ele foi morto com vários tiros e teve o corpo totalmente carbonizado. Quando minha avó encontrou ele, depois de 60 dias, só estava só os ossos. Mas eu creio que se não fosse Deus na minha vida, eu também já não estava mais aqui neste lugar. Porque tinha momentos lá no norte que eu perguntava: Deus, o que eu estou fazendo com essas coisas erradas? Mas era tudo escolha minha, não era a escolha que Deus tinha escolhido por mim, não. Era tudo escolha que eu tinha feito. Eu estava morando aqui em Curitiba, eu estava pregando a palavra. Eu fui passear na casa da minha mãe lá no norte. E na verdade eu só fui passear, eu gastei o dinheiro e falei: eu não vou voltar embora. Eu fui lá e conversei com o irmão, falei: irmão, eu vou voltar embora para cá. Daí o irmão falou: bem, se a gente fica feliz e tudo, mas você perguntou para Deus se é da vontade dele? E infelizmente não foi da vontade dele, que foi ali que eu caí de novo. Então, irmãos, eu quero falar uma coisa: tudo que você for fazer, peça a direção de Deus. Eu vou aqui na esquina de casa, peça a direção de Deus, senão você pode sair ali e ser atingido por uma bala perdida. Aleluia. Irmão, vou namorar, peça a direção de Deus. Irmão, eu vou fazer. Eu penso assim: qualquer coisa que a gente vai fazer tem que pedir permissão de Deus para não dar errado. Daí depois a pessoa fica falando: é Deus que escolheu errado, é Deus. Irmão, a hora que a irmã Noelle estava cantando, sabe o que Deus falou no meu coração? Que muitas pessoas que estão na casa de Deus, que vêm só para falar mal dos outros, sabe o que aconteceu? Elas perderam o temor do Espírito Santo.
Deixaram o inimigo tomar conta da vida delas. Antes ela chegava aqui na igreja, o dela era só adorar, era só engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Hoje em dia ela chega aqui na igreja, nossa, olha a roupa do irmão, olha a roupa da irmã. Está expulso hoje Satanás dessas vidas, na autoridade do santo nome de Jesus. Aleluia. Irmão, quantas vezes eu ia para o culto, eu sentia a presença de Deus, mas eu não levantava a mão para dar um glória a Deus. Eu não levantava a mão. Mas depois que Deus fez tudo isso comigo, eu reconheci o melhor. Eu já devia ter feito isso antes. Mas, irmão, e quem faz o culto é a gente. O culto pode estar pegando fogo, mas está lá o irmãozinho cuidinho lá no canto. Porque ele não dá lado. Eu tenho certeza, se você começar a buscar o culto, tiver morto, o culto vai se reavivar. Então eu vou ler a palavra do Senhor, porque eu não quero ficar com as minhas palavras, que diz assim, em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aleluia. Então aqui é uma história bastante conhecida. Maravilha, maravilha. Mas eu creio que Deus, a palavra do Senhor se renova. Então, é sobre Davi. Então Samuel chegou lá para ungir Davi. Ele viu lá o irmão de Davi. Talvez ele viu lá o Abinadab, como diz a Bíblia, falou: ah, esse, nossa, esse tem um porte bonito, esse é grandão, esse tem bons músculos. Talvez é esse que o Senhor veio ungir, veio falar para eu ungir, mas a Bíblia diz que não era aquilo. Como Jessé tinha mais filhos, Samuel perguntou se tinha mais filhos, e ele falou que tinha. Mas não era aquele também. Então Samuel falou, se ele tinha mais algum filho, ele falou: ah, tem aquele lá, o menor. Tem aquele lá que trabalha no pasto lá, que cuida só das ovelhas. Ah, mas eu acho que aquele, sabe? Eu acho que aquele não vai servir não. Por causa que ele é pequeno e ele é ruivo. E os ruivos daquela época eram rejeitados pelo povo. Os ruivos não tinham vez naquela época, mas com o Senhor tudo muda. Quantas pessoas olhavam para mim e falavam: você não tem capacidade, você é muito pequeno. Irmão, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Meu padrasto às vezes falava que eu não valia o feijão que eu comia. Mas a última palavra é... Eu penso não, Deus fez assim na minha vida. O homem pode falar o que ele quiser, o homem pode fazer o que ele quiser, mas enquanto a palavra de Deus estiver agindo, ele vai ver o resultado da mão de Deus. Aleluia. Então tem o menor, tem aquele que ninguém dá valor, tem o rejeitado da família, aquele que não pequeno só no tamanho, mas ele não tem dinheiro. Imagina, os que cuidavam de ovelha, um simples pastor de ovelha, que talvez não tinha outra coisa para ele fazer. Daí o trabalho dele era cuidar de ovelha. Mas Deus confunde as pessoas, sabia? Deus confundiu. Se Deus confundiu até o profeta dele, o profeta olhou e falou: é aquele que Deus vai ungir, é aquele. Olha o tamanho daquele lá. Eu quero falar essa noite que muitos vão ficar confusos quando ver Deus te levantar. Porque Deus vai fazer algo na tua casa assim, meu irmão, que você não imagina. Eu não conheço a tua casa, eu não conheço a tua família, mas Deus conhece, aleluia.
Mas um dia eu peguei um papelzinho assim, né, escrevi, que os irmãos estavam falando para escrever e colocar numa caixinha lá. Eu peguei e escrevi o nome da minha mãe, falei, Deus, salva minha mãe. Eu não tenho nada contra os católicos, mas minha mãe era católica roxa, se você falasse das imagens dela, ela te batia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, minha mãe está indo numa igreja. Ela não está totalmente liberta, mas a palavra daquela mulher só fala de Deus. Quando eu estava desviado e Deus já tinha mudado a vida dela, ela falava para mim ir para a igreja, falava que não tinha outro caminho. Decanta na Lamanagá. Então olha como que Deus faz em nossas vidas. E muitas das vezes nós não erguemos as mãos para agradecer a Ele. Aleluia. Deus é muito tremendo, Deus é muito poderoso. E também, um dia, como eu não morava com minha mãe, eu fui morar com... Era irmão, com um casal de irmãos. Irmãos, a gente tem que buscar muito a presença de Deus. Você não sabe como você é ser rejeitado, porque você não é de sangue, aí tem um filho de sangue. O filho de sangue pode tomar banho por mais tempo, você já não. Colocava o café da manhã na mesa, o filho de sangue comia a melhor coisa e era tirado e deixava só o pão com a margarina na mesa para você comer. Mas um dia Deus olhou para mim e falou, vou mudar a tua história. Eu vou te dar condições melhores. Canta na Lamanagá. E o Deus que eu sirvo é aquele Deus que fala e Ele cumpre. Aleluia. Como eu sempre falo, um dia eu estava no primeiro banco e eu falei que eu queria pregar a palavra. No final do culto, o irmão estendeu a mão e falou para mim, Deus vai realizar o sonho do seu coração. Mal sabia eu que Deus já tinha me tirado para a palavra desde o ventre da minha mãe. Deus já tinha me protegido desde o ventre da minha mãe. Não precisou minha mãe falar nada, mas um dia também eu estava na igreja, o irmão falou, entregou a profecia falando que o inimigo queria me tirar desde o ventre da minha mãe. Eu não entendi nada, né? Um dia em casa minha mãe começou a falar que ela tinha tomado um monte de remédio para me tirar. E o irmão falou também que eu era perfeito. Não importava minha estatura, não importava meu porte físico, mas eu era perfeito. Por causa do remédio, era para eu nascer tudo torto, eu não ia conseguir andar. Mas mal sabia eu que Deus já tinha feito esse propósito desde o ventre da minha mãe. Às vezes eu fico pensando como que Deus sabia o que eu ia fazer, o que eu ia viver. Mas Deus é Deus. Eu quero falar para os irmãos. Eu vou falar, irmão, não tenho vergonha não. Eu marquei a agenda para pregar que eu não tinha nem esse terno para me pregar. Terça-feira Deus me deu uma oferta, eu pude comprar o terno. Eu vou falar de um Deus vivo para você. Eu tenho coragem de desafiar Satanás na presença de Deus, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu falei, Senhor, prepara um terno para mim, Pai. O meu terno, assim, eu fico normal, ele já fica assim, ó. A calça nem entra mais. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. Irmãos, eu creio que a gente não pode ter vergonha de falar, porque quando a gente era do mundo, passava cantando música mundana, andava de qualquer jeito, andava dando mau testemunho, andava de qualquer jeito, de qualquer forma, mas para Deus nós temos que ser o melhor, temos que dar o melhor de nós. Aleluia. E eu creio que a pessoa que serve a Deus com um propósito, Deus não deixa essa pessoa perecer. Essa pessoa passa pelo vale, essa pessoa passa pelo deserto, mas um dia Deus levanta essa pessoa. Porque eu já passei por tanta coisa na minha vida que eu pensava, nossa, eu tão pequena assim, tão jovem e passando por cada coisa, mas é porque a obra é grande. O inimigo não quer me ver de pé, não, porque onde eu passo eu deixo a palavra de Deus. Aleluia. Aonde eu passo eu deixo bom testemunho. Então quando a gente fica de pé, o inimigo
cada pessoa que estão aqui, hoje vai receber um renovo da parte de Deus. O Senhor vai libertar almas da prisão. Como assim almas da prisão? Aquelas pessoas que estão presas? Não. Aquelas pessoas que estão presas no pecado. Aquelas pessoas que estão presas nas drogas, presas na prostituição, presas em qualquer vício desse mundo. Se você orar, crendo, ela vai ser liberta. Eu provo para qualquer um que Deus existe, porque tudo que eu peço para Ele vem falar comigo. Se eu peço para Ele confirmar alguma coisa no meu coração, eu vou no culto à noite e é confirmado. Se eu peço algo para Ele, igual eu pedi um cinto externo, Ele me deu. Meus irmãos, peça, porque a palavra diz que Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele é dono do ouro e da prata, seus filhos também têm parte. Irmãos, quando nós não somos chamados de filhos, nós somos chamados de criatura por Deus. Assim está na palavra. Não é palavras minhas, não. Mas eu creio que nesta noite só tem filhos, verdadeiros adoradores, que prepararam o seu tempo para vir adorar. Aleluia. É triste, irmão, você ver a vida de uma pessoa que antes estava lá na igreja e hoje está no mundo. Eu falo isso porque eu vivo com pessoas assim dentro da minha casa. Pessoas que cantavam, pessoas seriam libertas. Meu avô, ele guardou um rancor no coração dele, ele saiu da igreja há muito tempo. E ele falou que não vai voltar para a igreja. Ele guardou rancor no coração dele. Ele falou que não vai mais para a igreja, mas eu entrego tudo na mão de Deus, na mão daquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, eu creio, se Deus me tirou daquele lugar onde eu vivia, se Deus me deu o melhor hoje em dia, Ele me tirou daquele lugar, é porque Ele vai salvar minha família. Ele vai salvar, Ele falou. Um dia eu cheguei da igreja, eu congregava lá na Vila Rosa, eu cheguei bem triste, assim, abatido. Falei, Senhor, eu estou aqui bem, minha mãe, minha família, Senhor. Daí tá, né? Eu cheguei, eu sentei na minha cama, fechei o portão que nós entramos. Sentei na minha cama, na hora que eu abri uma palavra, deu que o Senhor cuidava dos meus. Que não era para mim se preocupar. E essa noite eu falo a mesma coisa para você. Não se preocupa, porque a tua hora vai cantar. Você vai passar o mar vermelho com os pés enxutos do outro lado, cantando o hino da vitória. Você vai ver o povo de Faraó morrendo, afogado atrás de você. Aqueles que te criticavam, aqueles que te julgavam, você vai ver Deus fazendo algo e tratando com ele. Então aqui a palavra do Senhor diz que Samuel, Deus mandou Samuel lá. E Samuel falou, mas Senhor, se eu for lá, talvez Saul pode ver que eu vou lá, ungir outro como rei, ele vai me matar, porque o reinado está na mão de Saul. Mas o Senhor não queria que Saul reinasse sobre aquele lugar. E quando o Senhor não quer, infelizmente não tem. E ele falou que lá na casa de Jessé tinha outros filhos de Jessé que Deus ia ungir, ia levantar para ser rei de Israel. Então ele manda Samuel, e Samuel vai, como Samuel é um profeta obediente. Creio que é igual os profetas que tem nesta noite aqui, obediente. Irmão, se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus falar para você pregar a soda, você vai pregar a soda. Mas se Ele falar para você pregar os espinhos, você vai pregar os espinhos. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, como eu já falei, Samuel chega lá. Que maravilha, Jesus! Para ungir. E ele, como viu os outros filhos de Jessé, ele ia ungir que lá. Mas Deus falou, não é esse não. Jessé, tem mais filhos, Jessé? Tem o menor, tem o que cuida das ovelhas. Mas Samuel, não sei se ele é útil, a palavra não diz, mas aponta para isso, que até o próprio pai de Davi duvidava da capacidade dele. E Davi era um filho que mais ajudava seu pai. E Davi tinha as experiências deles, que ele já matou o urso. O que
Talvez ninguém olha para você, ninguém está vendo o seu choro, as pessoas só veem o seu erro só. Mas essa noite é hoje o dia da sua vitória. Não deixe para receber ela amanhã, que pode ser tarde. Aleluia. Então Samuel vê Davi e o Senhor fala: unge, porque é esse que vai ser escolhido para o meu. Talvez Davi chegue, os irmãos dele até zomba dele. Não, mas esse aí não pode. Esse daí não tem capacidade, não tem um porte físico. Esse daí é baixinho, não dá para. Mas quando Deus quer, não adianta o homem querer contrariar. Quando Deus quer, não adianta o diabo dizer não, porque é Deus que manda em tudo. Então Davi é ungido como rei. Aleluia. E o que Deus fez para Saul, que não tratava seu povo direito, Saul começou a ficar louco. Saul já não tinha ousadia para reinar, porque Deus já tinha escolhido outro. Aleluia. E Deus me mostrou também através dessa palavra que muitas pessoas estão fazendo alguma coisa e essa coisa não está sendo bem feita, mas Deus já está levantando outro, porque Deus não deixa seu povo em vão. Deus levanta outro, irmão. Se Deus levantou um outro rei, porque o rei não era escolhido, os líderes, não tem pastor, não tem líder, não tem nada que fique sem estar na presença de Deus. Eu sei que tem o menor nesta noite. Eu sei que tem os inferiores aqui nesta noite. Você que tua família fala, como eu já fui desprezado muitas das vezes. Eu não estou falando isso para arrancar glória a Deus dos irmãos. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Mas eu estou falando isso, um testemunho vivo, da onde Deus me tirou, o que eu era antes e o que eu sou hoje. Eu sei que todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo é falho. Mas hoje chegou o dia. É hoje o dia que o pequeno vai ser exaltado e o grande que se acha vai cair por terra na autoridade do sangue de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a hora infelizmente já se foi. Não sei como passou tão rápido assim. Eu sempre costumo falar para os irmãos, eu não sou pregador. Eu falo para Deus, quando eu vou subir nesse altar, eu falo, Senhor, eu não tinha preparado nem a palavra. Porque um dia o pastor falou para mim, você não tem que ficar preparando a palavra, você tem que preparar o pregador. Porque o pregador vai chegar lá e Deus vai dar a palavra na hora e ele vai falar que o povo precisa ouvir. Aleluia. Então eu quero falar, eu não sou pregador, nunca fui, já preguei várias vezes. Eu falo isso que eu não sou pregador, mas o Senhor falou que eu sou um pregador. O Senhor falou, não foi o irmão Santo que falou, não foi o pastor Walter, não. Foi Deus que falou. E Deus falou mais também, que ia me levar aos quatro cantos dessa terra para levar a palavra. Deus falou que no tempo dele, ele vai levar. Irmãos, talvez esse tempo já era para não estar por aí pregando a palavra. Se eu não tivesse saído da presença do Senhor. Mas essa pontinha que a gente está no mundo, a gente aprende muita coisa. Mas eu quero falar para o jovem que está aqui nesta noite. Fica quietinho, todo. Porque o inimigo usa a pessoa e depois ela começa a escravizar. Ele faz você se sentir um lixo. Ele faz muitas das vezes as pessoas se suicidar. Por causa que a pessoa perde o temor de Deus, irmãos. Eu falei isso e quando eu estava desviado, eu passava numa rua assim, eu escutava um louvor, eu já sentia um arrepio achando do Espírito Santo. Todo lugar que eu ia, que eu ouvia a palavra do Senhor, eu sentia um arrepio que me arrepiava o corpo inteiro. Irmãos, hoje, se eu for num lugar que não é da presença de Deus, eu sinto um arrepio estranho. Um dia eu estava num showzinho ali no colégio, eu comecei a sentir aquele troço assim. Eu falei, misericórdia, Deus, que é isso? E um dia o irmão falou, irmãos, os escolhidos do Senhor só pisam onde o Senhor ordena para que ele pise. Talvez o Senhor pode...
Mas quando você estiver preparado, o Senhor não vai mandar uma pessoa que não esteja preparada lá no mundo para pregar lá, que senão é perigoso ele ficar lá. Porque o inimigo é muito astuto, o inimigo tem suas maneiras de trabalhar. Como Deus é maravilhoso, o diabo tem trabalhado 24 horas. Quando você está dormindo lá, o diabo já está pensando como que ele vai estragar seu dia amanhã. Mas ele esquece que você tem um Deus poderoso. Aleluia. Eu peço para os irmãos ficarem em pé, porque os horários já se foi. Glórias a Deus. Eu quero falar para você. Eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus. Alguém que essa noite está falando, Deus, chega de viver nessa vida vazia que eu tenho. Porque antes eu tinha um vazio no meu coração que eu não consigo nem explicar aqui como que era um vazio ruim mesmo. Mas depois que eu comecei a servir a Deus, não tem miséria, não tem falta de dinheiro, não tem nada que tire esse vazio, que tire essa presença do meu coração. Não tem nada que faça o meu coração ficar vazio. Aleluia. Não tem ninguém para aceitar Jesus hoje? Você que está distanciado e quer voltar? Mas também, irmãos, eu não sou de desistir muito, porque eu falo para Deus fazer a boa vontade. A oportunidade foi dada, você ouviu a palavra. Então não tem como falar, eu nunca ouvi, como que Deus me mandou para o inferno, que eu nunca ouvi a verdade, mas você ouviu a verdade. Aleluia. Você que quer receber oração, você que precisa de um renovo espiritual, irmão, sem medo, pode vir para a frente, que eu garanto. Eu conheço Deus consigo. Eu conheço Deus consigo. Os adolescentes que não são batizados com o Espírito Santo, talvez hoje é o dia que Deus quer selar você com a promessa. O irmão José da Independência, quiser louvar um hino. Que maravilha, hein, Jesus? Irmãos, eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário. Eu conheço o Deus que eu sirvo, aleluia. Decão, taralamanagá. Ralamai, decão, taralamanagá. Talvez há muito tempo você não escuta a voz de Deus no seu ouvido, você não sente a presença dele. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você novamente sentir o toque do Espírito Santo. Eu vejo Deus agindo aqui nos adolescentes essa noite. O irmão vai cantar. Eu peço para os irmãos, a gente vai descer e vai pôr as mãos nos adolescentes. E eu creio que Deus vai fazer a sua presença hoje nessa noite. Deus vai fazer o que está escrito na Bíblia se cumprir. A palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vai adorando que você vai ver a mão de Deus na sua casa. Adore, 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 adore. Por toda a vida.
Senhor, toca agora em cada adolescente que está aqui nessa frente, buscando um renovo. Toca agora, Jesus. Mostra, Jesus, para o inimigo quem é dono dos céus e terra, quem é dono de todos que estão aqui nesta noite, quem é aquele que me salvou do lavação do pecado e me trouxe aqui nesta noite. Oh, Jesus, toca agora, Jesus, toca agora, Jesus, toca agora. Mostra, Jesus, quem é Deus neste lugar, como o Senhor já tem mostrado. Oh, Senhor, Satanás não vai prevalecer nessas vidas. Satanás pode até tentar, mas ele está se levantando para cair por terra nesta noite, na autoridade do seu santo nome, Jesus. Pai, é isso que eu te peço. Pai, eu não conheço a vida de ninguém que está aqui, mas tu conheces. Senhor, tu sabe o que essa pessoa agora, nesse exato momento, está pedindo. Senhor, toca lá nas famílias, toca na casa, Senhor, os casamentos que vivem de aparência, o casamento que está aparentemente tudo bem, mas entre quatro paredes é só briga. Senhor, toca lá agora, repreende o espírito maligno naquele lugar. Oh, Lamai, Senhor, eu te agradeço, Deus, pelo Senhor ter falado, Senhor, porque eu sou só uma ferramenta para ser usada em tuas mãos. E uma ferramenta que não é usada, ela vai começando a juntar pó, ela vai ficando ruim, Senhor. Mas eis-me aqui para o teu chamado. Eu te agradeço, Pai, por cada vida neste lugar. Eu te agradeço pelo inimigo ter perdido mais uma vez, porque essas pessoas que estão aqui neste lugar vai sair diferente, porque o Senhor está falando aqui. É o Senhor que está falando. Oh, Senhor, tu me conheces. Tu sabes, Pai, que eu sou um pecador, sou falho, mas tu és misericordioso. Oh, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não reúne seu povo em vão, aleluia. Mas, Senhor, eu termino essa oração declarando a vitória na vida de cada um que está nesta noite e veio buscar. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, não venha deixar que o inimigo venha tocar na vida desses adolescentes. Senhor, o inimigo é tu. O inimigo também sabe trabalhar, Senhor. Mas o Deus que eu sirvo tem poder sobre os céus e terra. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço. Irmãos, pode voltar para os lugares. Eu quero falar essa noite que vocês que estão aqui neste lugar já são mais do que vitoriosos. Talvez você podia ter ficado lá na tua casa, lá assistindo uma novela, mas você veio aqui com esse friozinho gostoso, você decidiu vir adorar a Deus. E cantar lá na casa. Irmãos, eu entrego o microfone porque se for para ficar com esse microfone aqui, eu fico até meia-noite aqui, porque o que Deus tem para falar para a igreja é muito. Mas eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.